missões faz parte do caráter essencial da igreja. Uma igreja que não é missionária, necessariamente ela não é igreja. Afinal de contas, nós fomos chamados por Deus para proclamar a glória de Deus. E nós vamos pregar o Evangelho até o dia do Senhor, o dia em que o Senhor vier ou vir buscar a sua igreja. E nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos a Deus por essa manhã de adoração, porque missões têm tudo a ver com adoração. Na realidade, a adoração é o combustível das missões. E a razão também é óbvia. É que você não pode recomendar a uma outra pessoa aquilo que você não aprecia. Então a igreja que não adora a Deus, ela não recomenda Deus a uma outra pessoa. Assim como você só convida uma pessoa para ir a um restaurante se você gostar daquela comida. Você não recomenda um restaurante se aquela comida não for do seu agrado. De maneira que ninguém recomenda aquilo que não aprecia. Se apreciarmos a Deus, se adorarmos a Deus, recomendaremos Deus às outras pessoas. E é justamente essa a essência da missão. Eu quero meditar um pouco nesta manhã acerca do propósito de Cristo na evangelização. E quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. E nós iremos ler até o verso 23. A partir do versículo 1 até o versículo 23 será o texto em que iremos meditar nessa manhã. Após a leitura, nós iremos orar brevemente mais uma vez. E nesse momento, nessa oração, nós vamos pedir para que Deus ilumine a nossa mente. Abra o nosso coração para compreendermos a palavra e não apenas isso, para que tenhamos condições de praticá-la. Tá ok? Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questão que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles,
mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no sol, mais resplandecente que o sol, que brilhava ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro em Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho, tanto a pequenos quanto a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, te louvamos, a fim de que o Senhor possa iluminar as nossas mentes nesse momento, para compreendermos a Tua palavra e compreendermos de maneira clara, e que essa compreensão, ó Deus, venha a ser abençoada de tal maneira que venhamos praticar, viver de fato esse evangelho, anunciando aos povos, convidando as pessoas à salvação, trazendo vidas, ó Deus, das trevas para a luz, abrindo a visão espiritual daqueles que estão, ó Deus, em trevas, em cegueiras, e ainda não conhecem o Senhor. Ó Pai, nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, de fato Jesus tem propósitos no que diz respeito à evangelização. E quando nós falamos em propósitos e associamos isso à evangelização, é fato também que Deus ele tem uma agenda pré-estabelecida, e essa agenda deve ser levada a cabo por sua igreja. O Senhor Jesus ele tem os seus propósitos na evangelização, e tais propósitos não serão frustrados. E a igreja faz parte dessa realidade. Nós, como os discípulos de Cristo, enganjados na difícil tarefa de pregar o evangelho a todos os povos, temos de nos atentar ao plano de Deus ou ao plano de Jesus em alcançar todos os povos. De maneira, irmãos, que não será surpreendente quando constatarmos que os meios e propósitos de Cristo são muito diferentes dos que a igreja tem praticado ao longo da história e especialmente em nossos dias. Quando nós falamos que Deus tem propósitos, planos e uma agenda pré-estabelecida para a evangelização, e a igreja é o meio,
é fato que nem sempre os planos e os propósitos da igreja são os mesmos de Deus. Às vezes a nossa agenda, os nossos propósitos são contrários àquilo que Deus estabeleceu. Observe bem, quando Jesus falou aos seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho, Jesus deixou claro como que seria e qual a condição que eles se encontrariam. O que nós temos aqui em Atos 26, no versículo 1 até o 23, ajuda-nos a entender como o Senhor Jesus age e como ele estabelece os seus propósitos e estratégias de evangelização. Inclusive em meio a situações que normalmente são desconsideradas, que normalmente são consideradas como obstáculos para a pregação do evangelho. Quando Jesus olhou para o futuro e predisse o que aconteceria aos seus discípulos, ele falou algo muito sério e encorajador. Observe o que Jesus diz em Lucas capítulo 21, versos 12 e 13. Ele diz assim: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Aí em seguida Jesus diz assim: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus está dizendo que os seus servos serão presos e encarcerados, serão levados diante de governadores, das autoridades, e a finalidade disso é testemunhar do evangelho. De fato, isso que Jesus falou aos seus discípulos, no contexto aqui original, era encorajador aos seus corações. Mas no contexto que nós vivemos atualmente, é extremamente desanimador, quando nós não compreendemos o propósito de Cristo na evangelização. Porque nós temos a nossa agenda, e na nossa agenda o evangelismo deve ser executado em um dia específico, previamente agendado, de preferência com alguns meses, para que eu possa me agendar para aquele dia. Deve estar sendo realizado em um ambiente favorável, não é? De preferência em um horário em que o sol, as temperaturas já estejam amenas, um local de fácil acesso, não é? Sem muitas dificuldades e complicações. Porque nós entendemos que o exercício da evangelização deve acontecer em momentos esporádicos, quando convocado pela igreja. E daí Jesus está dizendo que a vida do discípulo é a vida do seu testemunho. Que nós não temos a prerrogativa de sermos discípulos ou testemunho do evangelho por expediente. Nós somos discípulos, somos testemunhas de Jesus, e quer estejamos em um ambiente favorável ou desfavorável, ameaçador ou não ameaçador, nós somos uma testemunha de Cristo. Provavelmente nós não teremos a oportunidade de pregar o evangelho às grandes autoridades e reis, aos governantes, às autoridades políticas. Mas se um dia formos presos por conta do evangelho, pregaremos aos oficiais. É exatamente isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo. E daí eu entendo, irmãos, que ainda que a causa de Cristo acabe triunfando em todo o universo, por ser ele vivo e soberano, seguir a Jesus definitivamente significará prisão e perseguição para alguns de nós. Para alguns de nós. O que nos encoraja nessas palavras é que Deus intenta que a perseguição e as prisões sejam oportunidades para testemunharmos sobre a verdade do evangelho e assim ser glorificado. Deus, ele se importa que o seu nome seja glorificado.
É o que Jesus diz, e isso será tempo para vocês testemunharem. É possível, irmãos, que a prisão interrompa a nossa estratégia evangelística, mas jamais, de maneira nenhuma, a prisão interrompe a estratégia evangelística de Deus. Desde que quem esteja ali seja um servo, desde que quem esteja ali seja um homem, uma mulher piedosa, com o coração apaixonado por proclamar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em missões. Deus é o maior interessado que o seu nome seja levado adiante, proclamado e glorificado entre as nações. De maneira que o fim das missões é levar os povos ao zelo inflamado pela glória de Deus. Onde houver um indivíduo que não conhece a Deus, onde houver uma só pessoa que ainda não curvou-se diante do Senhor, o evangelho deve ser levado. Aí você pergunta, por que ainda há povos não alcançados? Como os missiólogos chamam, dos PNAs, povos não alcançados. Por que há povos não alcançados? Porque você ainda não foi lá pregar para ele. Aí você questiona, porque ainda há no entorno, não é? Na minha circunvizinhança, pessoas que ainda servem a Satanás, ainda estão em trevas. Porque você ainda não foi lá pregar para eles. É simples assim. Porque a igreja ainda não foi. Você, irmão, você já observou o quanto do testemunho do apóstolo Paulo, do seu testemunho acerca de Cristo, é dado em circunstâncias não planejadas? Basta você ler as cartas de Paulo, e necessariamente Atos dos Apóstolos, que fala, né, traz um relato da sua conversão até a sua morte, seu julgamento e morte, e daí você vai perceber o quanto da vida de Paulo não foi planejada. O quanto do seu testemunho não foi por ele planejado. Paulo tinha planos evangelísticos muito claros, tinha sim. Isso fica óbvio, por exemplo, em Romanos 15 e em todo o livro de Atos. Contudo, fica claro também que Deus é o grande planejador das missões. Ora, Paulo planejava uma coisa e Deus mudava o curso da história, conduzia Paulo a um outro lugar, uma outra circunstância, e Paulo entendia que era ali o momento de pregar o evangelho. Isso acontece às vezes em coisas simples da nossa vida. Imagine, por exemplo, você em uma fila de banco, extremamente chateado porque as filas são enormes e as instituições bancárias elas não cumprem a lei. Você passa mais de 15 minutos em pé, às vezes passa o dobro, o triplo, 1 hora e meia. Mesmo que você vá para a fila dos idosos, para aqueles que já têm a idade, você espera muito. E depois de muito tempo, você sai dali sem resolver o seu problema, vai para casa e lembra que esqueceu os seus documentos no caixa e tem que voltar. Antes de você ficar abruptamente chateado, pare e reflita. Deve ter alguém lá para que eu possa compartilhar o evangelho. E eu tenho certeza que a primeira pessoa que você vai compartilhar o evangelho pode ser aquele rapaz que está fardado na porta, em que você vai se reportar e dizer, moço, eu esqueci a minha agenda, eu esqueci a minha carteira. E ele vai lhe levar até a pessoa responsável. E naquele caminho você vai glorificar a Deus. Olha, eu glorifico a Deus porque eu sei que está aqui. Você pode me dar 1 minuto da sua atenção, e a pessoa que lhe entregar a carteira, você faz, olha, muito obrigado. E eu quero agradecer a você compartilhando algo que eu tenho e que pode mudar a sua vida. Você entendeu que Deus mudou as circunstâncias para lhe dar a oportunidade de pregar o evangelho. Você sabe o que Deus quer? Pessoas disponíveis. Pessoas que não acreditam no acaso, mas acreditam na providência divina. Num Deus que estabelece as circunstâncias. Mas uma coisa, irmãos, é importante entender. Enquanto estamos indo com o coração cheio de amor pelos povos perdidos, pode haver muitas interrupções e surpresas.
mas nenhuma sem propósito evangelístico determinado por Deus e para a glória de Deus. Nós não andamos fundamentado no acaso. Tudo é determinado por Deus. Muito bem, eu quero lhe chamar a atenção de maneira mais próxima ao texto que lemos. Esse capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 26, fala sobre o testemunho do apóstolo Paulo ao rei Agripa. E algumas perguntas devem ser feitas aqui. Inicialmente, apenas duas. Primeira pergunta é: como Paulo chegou até lá? Como foi que Paulo chegou ao rei Agripa, a fim de testemunhar do evangelho para aquela autoridade? Segunda pergunta é: como foi que um missionário judaico-cristão, porque Paulo era judeu e se converte ao cristianismo, portanto, ele é um missionário judaico-cristão ou um judeu-cristão, conseguiu uma audiência com o rei de toda a Palestina? Porque não era muito fácil. Tente você sair daqui e tentar falar com o presidente da República. É difícil, às vezes, até falar com o vereador na Câmara Municipal da cidade. Mas como é que Paulo conseguiu uma audiência com o rei de toda a Palestina? Certamente, irmãos, a resposta para essas perguntas não revela o plano do apóstolo Paulo, mas o plano de Deus. Observe, 2 anos antes, ele tinha sido preso em Jerusalém sob falsas acusações. Naquela época, ele pôde dar seu testemunho perante o sinédrio judaico, como Jesus já havia predito, não é? Prenderão vocês e isso se dará, ou isso será a hora de testemunhar. O sinédrio era o tribunal, as autoridades judaicas, ok? Não romanas, mas judaicas. Era o tribunal judaico. E Paulo, 2 anos antes, está diante do rei Agripa, ele está testemunhando para o sinédrio judaico. Depois, houve uma trama, uma conspiração para matar o apóstolo Paulo. E daí ele foi levado ou removido até a região costeira na Cesareia. Naquela ocasião, Paulo dera um poderoso testemunho diante de um governador romano. Um governador romano chamado Félix. Depois de 2 anos preso, lá em Cesareia, o novo governador Festo coloca Paulo diante do rei Agripa para que ouça o que ele tem a dizer. E daí, irmãos, todo o conselho jurídico judaico e mais 3 dos altos oficiais políticos da Palestina, Félix, Festus e Agripa, ouve o testemunho porque Paulo foi preso e encarcerado sobre falsas acusações. Não havia justificativa para ele estar preso. As mentiras, a conspiração, o falso testemunho deu a Paulo a possibilidade de testemunhar do evangelho para os oficiais, para o alto escalão, para as autoridades, tanto judaicas quanto romanas. E daí, irmãos, com certeza, a lição que devemos aprender nas palavras de Lucas, lá em Lucas 21, verso 13, e do modo como foram cumpridas na vida de Paulo, é que Deus tem propósitos evangelísticos em todos os reveses de nossas vidas. E com isso, irmãos, sua glória é revelada. A grande questão é que nós não compreendemos com clareza e entendemos as dificuldades que somos postos como algo que desanima a nossa alma e não como algo que deve glorificar a Deus. É por isso que já há algum tempo eu tenho tentado chamar a atenção da igreja para o propósito de Deus no sofrimento cristão, que é a sua glória, que é a glorificação do seu nome. A grande verdade é que devemos estar sempre e em todas as circunstâncias prontos para dar testemunho de Cristo para a sua glória. Você sabe como tirar um bom proveito de um câncer? Aquilo que abate a alma, que traz angústia, que às vezes nos desfigura, nos descaracteriza.
arrebenta com a nossa vaidade. Você sabe como tirar um bom proveito do câncer? Ela já não está mais entre nós. Mas se estivesse, você poderia conversar com a minha avó, que já partiu para a glória. Que foi acometida de um câncer, fez uma mastectomia, mas nunca entrou no Laureano para fazer a sua radioterapia sem compartilhar do evangelho, abraçar as pessoas e dizer Deus te abençoe com um sorriso na boca. Partiu para a glória deitada na sua cama como um passarinho. Toda a família se desesperou, porque não é cristão. Mas ela compreendia o propósito da sua enfermidade e nunca deixou de compartilhar. Apesar de pouca instrução, apesar de ter dificuldade de ler as Escrituras, mas ela ouvia muito bem e conseguia reproduzir onde quer que ela fosse. E eu tive a oportunidade e o privilégio de pastoreá-la durante alguns anos, o tempo que Deus permitiu que ela ficasse conosco. Pois bem, irmãos, quero desenvolver essa verdade em 3 coisas, em 3 pontos ou 3 lições reveladas na vida de Paulo. Primeira coisa que precisamos perceber é que Cristo não quer apenas que esperemos que os outros venham e vejam. Ele diz que devemos ir e falar. Observe o verso 17 do capítulo 26, mais uma vez. Verso 17 do capítulo 26 de Atos. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E aqui eu entendo que Cristo quer não apenas que o povo venha e veja, mas que a igreja vá e fale. Desde a primeira vinda de Cristo, preste bem atenção, isso é muito bacana entender. Faz toda a diferença. Porque desde a primeira vinda de Cristo, desde o seu nascimento, até a segunda vinda de Cristo, até Jesus voltar, a estratégia de missões é a encarnação. É o que nós chamamos de missões numa perspectiva encarnacional. Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Saiu de um lugar e foi para outro. Abriu mão das glórias e do conforto de seu lar celeste para ir onde estavam as pessoas, a fim de lhes falar sobre o Pai. Foi Ele quem disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. A encarnação do Verbo, o Deus da glória, o Filho, que também é Deus, assumindo a carne humana, é um modelo de missões, ou melhor, é o modelo de missões para a igreja. Missões se faz na perspectiva encarnacional. Em que sentido? O Filho foi enviado, e assim como o Filho foi enviado, Ele envia a igreja. Mas observe que o Filho deixou o seu estado de conforto, deixou a sua glória, o seu reinado no céu, a sua condição de conforto no céu, e foi enviado para um contexto de pecado, para estar em meio a pecadores, em uma manjedoura rodeado de pecadores e alguns animais que ali havia. De maneira, irmãos, que o envio é o modelo. E o próprio Jesus diz: como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Ou eu vos envio, perdão. A grande questão é que nós aguardamos as pessoas cruzar aquelas portas, quando que o modelo é nós irmos até ela. É a igreja que vai, não é o povo que vem. Porque se nós esperarmos as pessoas entrar por aquelas portas, elas virão. E nós temos que convidar, não elimina isso, mas as pessoas têm dificuldade de vir à igreja. E geralmente a igreja convida em momentos específicos, nos eventos mais sociais, para que eles estejam aqui, e certamente muitos virão. Mas isso não elimina a nossa prerrogativa de ir até onde está o pecador. O modelo é encarnacional. É abandonarmos o nosso estado de conforto e pregarmos o evangelho
onde quer que formos enviados. E daí, irmãos, nós precisamos entender isso, porque nossa missão deve ser uma missão que vai, e não a missão de venha e veja. Ela tem que ser a missão de vá e fale. A missão do vá e fale. E daí eu entendo que uma das dificuldades disso acontecer é justamente porque não entendemos que todos somos missionários. Achamos que missionários são aqueles que tiveram um preparo teológico, e é necessário, e que ele é um missionário de ofício. Tudo bem, tem essa característica, aquele que é o missionário de ofício. Mas em essência, todo cristão é um missionário. E você não precisa ser enviado para um outro país para entender isso, desde que você pregue o evangelho onde quer que você esteja. Você faz ideia de quão vasto é o campo missionário que está em sua volta? Você faz ideia de como seria diferente a realidade da igreja, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, se todo crente, inserido no seu contexto acadêmico ou de trabalho e também familiar, fosse uma testemunha viva do evangelho? Mesmo que as pessoas se aborrecessem dele, porque ele só fala de Jesus, um dia Deus abriria, iluminaria a mente daqueles que estão ao seu lado. A primeira coisa que Cristo tenciona fazer com suas testemunhas é fazer com que vão e falem, e não apenas que esperem os outros venham e vejam. Você tem que ir falar. Olha que coisa bacana. Por exemplo, o pastor Erivaldo é um vendedor. E por onde ele vai oferecer o produto. Mas se ele entender que é um missionário, ele oferta a salvação através da pregação do evangelho. O irmão Léo é um pedreiro. Quantas casas não se abrem para o irmão Léo? Emerson é um professor de matemática. Quantos alunos ele não tem e convive diariamente durante anos? O Thales, o Tiago, trabalham no setor de tecnologia de uma grande empresa. Quantas pessoas não tem ali desesperadas no setor que eles trabalham? Aí você pode dizer, mas eu já sou aposentado? Quantas filas você não vai enfrentar na sua vida como aposentado? Quantas pessoas com a sua idade você não tem? E conhece, senta na calçada, compartilha do evangelho. O Leandro gosta de andar de skate. A galera é grande. É uma tribo que de repente eu tenho dificuldade de alcançar pela linguagem. Porque eu não tenho contato, nem tenho tato com esse grupo, mas ele tem. E é justamente o seu campo missionário. Quando entendermos que o modelo é ir, falar e convidar as pessoas à salvação pregando o verdadeiro evangelho. E não simplesmente esperarmos a boa vontade do pecador vir até esse lugar e depois dizer se gostou ou se não gostou do culto. Mas o culto não é para ele. O culto é para a glória de Deus. Na realidade, a palavra pode ser contra o pecador. Ele pode sair daqui extremamente incomodado pelo que ouviu. Porque a pregação vai dizer, Deus está contra você. Deus está irado contra você. Se você não se converter, o fim é inferno, desde que você se arrependa. E de repente ele pode sair extremamente desmotivado a nunca mais voltar a esse lugar. Mas se Deus tiver propósito, ele volta. Mas tem uma segunda coisa aqui. É que Cristo deseja realizar em nosso testemunho. O que Deus deseja realizar em nosso testemunho é abrir os olhos dos descrentes.
Observe o verso 18, mais uma vez. O verso 17 diz que Jesus envia e agora diz para abrir-lhes os olhos e os converta das trevas para a luz. Portanto, irmãos, Jesus ele quer através da igreja abrir os olhos dos descrentes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, necessariamente a sua segunda carta, no capítulo 4, verso 4 também, ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas, nesse texto, Cristo diz que deseja que a cegueira seja curada. Ele quer dar visão. Esse é o alvo da evangelização, esse é o alvo. Como podemos fazer isso? Como podemos abrir os olhos do cego? A resposta, irmãos, é claro, é que nós não podemos fazer isso por nós mesmos. No mesmo texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz: Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus que no princípio criou todas as coisas com um onipotente haja luz, pode abrir os olhos cegos espirituais de quem Ele quiser. Eu tenho tido, irmãos, experiências, e ontem eu compartilhei com o Cátia. Essa semana nós atendemos algumas famílias que estão sendo evangelizadas, estão desejosas em vir à igreja, outras estão caminhando, vem, visita, vai, e nós estamos evangelizando e entendemos que essas pessoas são respostas de oração. Problemas inimagináveis, você não faz ideia. Que Deus tem trazido, tem nos procurado, tem procurado os irmãos da igreja, os irmãos fazem o contato, a gente chega e a gente prega o evangelho, a gente fala do evangelho de maneira pura, simples e direta. E às vezes nós saímos daquela conversa, é como se nós tivéssemos transmitido uma palavra dentro de uma cápsula de chumbo, intransponível. E daí, irmãos, a compreensão que nós chegamos é: se Deus não abrir o entendimento do pecador, ele continua na cegueira, nas trevas espirituais. Se o Espírito Santo não iluminar a mente, é por isso que nós oramos para que Deus ilumine a mente do pecador. E Jesus está dizendo aqui que vai fazer isso através dos seus servos. E nós temos que continuar pregando, mesmo tendo essa impressão de uma barreira intransponível. Temos que pregar crendo que através da pregação da igreja, o evangelho, iluminado pela ação do Espírito Santo, vai abrir o entendimento do pecador. Atos dos Apóstolos, o texto que lemos, o verso 18, indica que Cristo enviou Paulo para isso. Eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Jesus não está dizendo que tem alguns que estão cegos, que tem alguns que são presos por Satanás. Ele está dizendo que todo aquele que não conhece a Cristo é cego e preso por Satanás. E nós somos agentes libertadores. Entendo, irmãos, que isso significa que nós, os cristãos, somos parceiros com o Espírito Santo em abrir os olhos dos cegos. Fazendo basicamente duas coisas. Primeira, oramos para que Deus abra os olhos dos cegos. Não é você que abre, não sou eu que abro, mas eu posso orar para aquele que tem poder para abrir, para fazer com que as escamas venham cair. Segundo, falamos palavras de verdade a respeito de Cristo para que quando os olhos das pessoas se abrirem,
haja algo para crer. Nós pregamos o Evangelho, e quando as escamas caírem dos olhos, elas vão ter algo para crer. Aquela palavra que você acabou de dar. O Espírito Santo, irmãos, nunca abre os olhos do coração até que haja na mente o Evangelho da verdade para crer. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Elas vão crer em quê se elas não conhecem a verdade? Os seus olhos abrirão para crer em quê se ainda não foi lhes dada a palavra? De maneira que é necessário que a igreja pregue a palavra, que a igreja pronuncie o Evangelho, proclame o Evangelho, confesse e testemunhe o Evangelho, para quando os olhos caírem das escamas, aquela pessoa tenha razão de crer. Ela saiba em que deve crer. É nossa tarefa. Colocamos a verdade de Cristo na mente da pessoa com um testemunho. Oramos pelo milagre da visão espiritual para o cego. E Deus, em seu tempo e de seu modo, diz: haja luz. Eu não vou pregar, não sei se ela vai se converter. Eu já vi algumas pessoas pronunciarem essa palavra. E eu concordo com você. Se a salvação dependesse exclusivamente do pecador, seria, irmãos, um banho de água fria na ação missionária da igreja. Se eu soubesse que a salvação depende do pecador, eu me desmotivaria em pregar para ele, porque certamente ele rejeitaria. Mas uma vez que nós cremos e confessamos que Deus escolheu desde a eternidade um povo para si, eu posso pregar abundantemente, porque através da pregação Deus trará inevitavelmente aqueles que ele escolheu. Se é uma obra divina, você pode pregar, porque haverá salvação. Se é uma obra do próprio Deus, se é um plano de Deus, e nesse plano de Deus implica pregação, pode pregar, porque no tempo certo e do modo de Deus, Ele trará os convertidos. Portanto, não vai dar errado, porque o plano da salvação é um plano de Deus. Terceiro e último lugar, vemos que o que Cristo tenciona fazer por meio do nosso testemunho é mencionado no final do versículo 18. Para que o povo deixe as trevas para a luz e o poder de Satanás para Deus. Que recebam perdão dos pecados e um lugar entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Esse, irmãos, afinal, é o propósito da evangelização, a reconciliação com Deus, mediante o perdão conquistado por Cristo e a santificação que segue. Esse é o propósito, é acabar com a inimizade entre Deus e o pecador e promover na vida do pecador uma santificação que vai ser consumada na eternidade. A evangelização existe para que santos existam como Cristo é santo. Simples assim. A evangelização existe para que santos existam como Cristo é santo, uma vida que glorifica e agrade a Deus. E daí, irmãos, eis aí o que Cristo tenciona fazer através de mim e de você, quando testemunhamos a verdade do Evangelho. Ele quer abrir os olhos dos que estão espiritualmente cegos. Quer que eles deixem as trevas do pecado para a luz da justiça. Quer que eles deixem o poder de Satanás, que só nos prende por mentiras, e venha a Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que pecadores se tornem santos. Quer que seus pecados sejam perdoados. E quer que pela fé, não por fardos legalistas, ou por motivações humanas, se unam aos santos na busca da santidade. Perceba que Jesus enviou Paulo a fazer isso. Logo, Deus quer ser
glorificado por meio das missões. Você quer glorificar a Deus, meu irmão? Não é simplesmente em cada frase que você pronunciar, você repetir glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é assim. É compartilhando o Evangelho. É pregando o Evangelho. É recomendando quem você aprecia. Por que você está aqui nesta manhã? Porque alguém um dia se incomodou e pregou o Evangelho para você. Alguém convidou você à salvação. E através daquela pessoa que pregou o Evangelho para você, as escamas caíram dos seus olhos espirituais foram abertos. Você agora conhece luz quando você conhecia apenas trevas. Quer ser glorificado? Quer glorificar a Deus? Faça isso por meio das missões. Afinal de contas, as missões começam e terminam em Deus e para a glória de Deus. O modelo, irmãos, é ser enviado e que a nossa igreja possa ter esse privilégio, cumprir com essa tarefa de enviar pessoas a fim de fazer missões, pessoas que possam ser acompanhadas, preparadas, devidamente habilitadas. Tudo que nós fazemos aqui, culto após culto, ministração após ministração, tem um fim, um propósito: habilitar você nas Escrituras Sagradas a testemunhar do Evangelho. Não é um fim em si mesmo para a vida da igreja. Tem que reverberar na pregação do Evangelho. É por isso que zelamos pela pregação, é por isso que zelamos pelo estudo da palavra, é por isso que insistimos em uma pregação expositiva para que você possa compreender o Evangelho e ser pelo Espírito Santo motivado a compartilhar com aqueles que estão em sua volta ou onde Deus lhe enviar. As missões começam e terminam em Deus e para a glória de Deus.